Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e é sempre com grande alegria que estamos mais uma vez à frente para estarmos falando aos irmãos sobre a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. E nessa manhã, eu escolhi 2 textos para nós podermos meditar. Textos conhecidos. Um deles está em Mateus 14, de 22 a 33, que nos fala sobre o episódio em que Jesus anda sobre as águas. O outro está em Juízes 6, capítulo 11, versos de 14 a 17, onde nos fala sobre Gideão e a batalha em que ele venceu com apenas 300 homens. Leamos, em primeiro lugar, Mateus, no capítulo 14, verso 22, verso 13 ao 21. Logo a seguir, verso 22, nos diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para a outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar, sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre o mar, sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E, portanto, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. O outro texto, em Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11, nos diz o seguinte: então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Ebezinita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio tudo isto, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Verso número 17, nos diz o seguinte: ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas comigo. Oremos. Amado Deus, glorioso Pai, foi lida a Tua palavra, ó Pai querido, nesse instante, ó Pai,
Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai. Não permita, Deus, que seja apenas uma pessoa, um homem à frente falando, ó Pai, mas seja o Teu Santo Espírito usando, Senhor querido, a minha voz, Senhor querido, os meus lábios, a minha boca, para que a Tua palavra seja anunciada exatamente como Tu queres e desejas, ó Pai. Que Teu Espírito tenha liberdade para trabalhar em cada coração que vai estar ouvindo, ó Pai, essa palavra, Senhor querido. Que eles possam realmente sentir o toque do Teu Espírito e que possamos realmente, ó Pai querido, viver, Senhor querido, um novo ano de maneira diferente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos nos primeiros dias de um novo ano. Um ano novo, onde o nosso coração se enche de expectativas. Não sabemos o que vai acontecer, não sabemos nada que vai se passar durante esses 365 dias. Mas só sabemos o seguinte, que se o Senhor até aqui nos ajudou, Ele vai continuar nos sustentando. E os dois textos em que lemos nos falam sobre dois episódios, dois homens, Pedro e Gideão. Eu coloquei como tema nessa nossa meditação o seguinte: vivendo o novo de Deus. Eu creio que nessa manhã, nesse instante, nesses primeiros dias desse novo ano, é isso que Deus está nos chamando para fazer, para nós possamos procurar nesse ano viver o novo dEle. O que é viver o novo de Deus? O que é realmente estar vivendo e buscando viver este novo de Deus? Os dois textos nos mostram muito claramente isso. O primeiro texto, em Mateus, o episódio em que Jesus vai até os discípulos andando sobre as águas. Eu destaco uma palavra: tempestade. Os discípulos no meio daquele mar, enfrentando uma tempestade. Eu comecei a imaginar a nossa vida realmente no meio do mar, no começo desse ano. Vamos enfrentar tempestades? Vamos. Vamos enfrentar dificuldades? Vamos. Os discípulos ali estavam enfrentando dificuldades, a tempestade. Não tinha como fugir daquilo, mas aquele barco ainda era o que eles tinham de mais seguro. E eles estavam que ali, tentando sobreviver naquele barco. Temos também Gideão. Quando o anjo do Senhor vai até ele e fala para ele, e o chama de homem corajoso. E ele começa a relatar: mas se fosse assim, por que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor nos deixou nessa situação? Por que o Senhor nos entregou nas mãos dos nossos inimigos? Estamos sendo oprimidos. A palavra opressão, oprimidos ali. Quantas vezes nós nos sentimos assim em nossas vidas? E quantas vezes vamos nos sentir assim durante este ano? Gideão está assim. O inimigo era muito forte. Nos diz Juízes, no capítulo 7, 12, que o inimigo era como gafanhotos em multidões. Gafanhotos em multidões. De tão grande era aquela multidão, aqueles povos que estavam indo contra o povo de Deus, o povo de Israel, que estavam oprimindo aquele povo. Num texto nós vemos os discípulos enfrentando uma tempestade. No outro texto nós vemos o povo de Deus enfrentando um inimigo tão grande, tão poderoso, que foi considerado como gafanhotos, multidões.
como gafanhotos indo devorar. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Mas aí, eu quero levar os irmãos nessa manhã a pensar o seguinte: como viver o novo de Deus numa situação como essa, numa situação de tempestade, como os discípulos estavam vivendo ali naquele barco, numa situação como Gideão e o povo de Deus estavam vivendo, sendo oprimido pelos seus inimigos. Como que eu posso viver, buscar viver o novo de Deus nessa situação? Aí Deus mostra o quê? Que Deus nunca nos dá nada pronto, gente. Os inimigos de Israel, a tempestade estava como se dizendo àqueles homens: tudo está sob meu controle, sim, mas eu jamais dou nada pronto. É necessário que vocês queiram viver o meu novo para que eu possa agir. E o texto de Mateus nos fala sobre a tempestade, nos diz o quê? Que os discípulos, quando viram que Jesus estava indo até eles, andando sobre as águas, se assustaram. Porque como alguém pode andar sobre as águas? Confesso que se eu estivesse lá, eu também teria medo. Quer dizer, humanamente é impossível alguém andar sobre as águas. Como que alguém aqui já conseguiu andar sobre as águas? Não, ninguém. Mas Jesus andou sobre as águas. Os discípulos tiveram medo. Os discípulos gritaram e ele disse: não temas, sou eu. Mas naquele momento, Pedro diz: se é o Senhor mesmo, então me manda ir contigo. Aquela atitude de Pedro nos mostra o quê? Que Pedro queria viver algo diferente. Quando Gideão é também confrontado por Deus, ele apresenta 1000 coisas para Deus, mas quando Gideão resolve tomar uma posição também, ele começa a colocar Deus à prova e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo que fala comigo, então o Senhor fique aqui que eu vou preparar uma oferta e vou trazer. E o que o anjo disse? Vá, te esperarei. E ele foi, preparou a oferta, foi colocada diante de uma pedra, e Deus mandou fogo do céu e consumiu aquela oferta. E novamente Gideão prova a Deus por mais 2 vezes, dizendo: se é o Senhor mesmo que fala comigo, eu quero que amanhã, de manhã, a lã esteja seca e a terra em volta dela molhada. E no outro dia Gideão foi lá e viu que assim estava a lã, seca e a terra molhada. E ele mais uma vez prova ao Senhor, dizendo: mais uma vez, Senhor, se é o Senhor que fala comigo, que amanhã só a lã esteja molhada e a terra seca. E assim aconteceu. Esses 2 homens tomam uma posição diante de Deus. O que esses 2 homens fazem ali naquele momento é descer do barco, sair do comodismo, porque era muito cômodo para Pedro continuar ali naquele barco, porque numa tempestade era o lugar mais seguro. Eu imagino que os outros começaram a falar: ele é louco. Se no barco já está difícil a gente sobreviver, imagine se ele sair, ele vai afundar, ele é louco. Mesmo assim com Gideão, o inimigo era muito grande, era muito forte. Como é que Gideão ia realmente sair, ir à guerra, se ele nem exército tinha? Quer dizer, para vivermos o novo de Deus, é necessário que descemos do barco,
É necessário que saiamos do nosso comodismo. É necessário que ouçamos a voz de Deus e o obedecemos. Quando ele fala para Pedro, então venha, Pedro não pensa duas vezes. Pedro sai daquele barco e Pedro percebe que está andando sobre as águas. Quando Deus realmente provou a Gideão, que era ele que falava, Gideão já não mais tinha dúvida. Gideão começou a se preparar para a guerra, para a luta. Assim devemos ser a nossa vida. Devemos nos preparar, devemos sair do barco, sair do nosso comodismo, se queremos realmente viver neste ano o novo de Deus. É necessário que saiamos do barco, deixamos o comodismo, deixamos o nosso conforto para realmente andarmos sobre as águas, como Deus quer. Para vivermos o novo de Deus, é necessário sair do barco, descer do barco. Pedro, no versículo 29, nos diz, descendo Pedro do barco, andou por sobre as águas. Pedro só teve a experiência de andar sobre as águas porque ele saiu do barco, porque ele deixou o conforto do barco e saiu. Ele só viveu essa experiência quando ele saiu do barco. Nós só vamos viver o novo de Deus quando nós deixarmos o nosso comodismo, deixarmos o nosso conforto e buscarmos viver, caminhar como Deus deseja. Viver o novo de Deus é deixar o comodismo, é sair do barco. Gideão, levanta-te, desce contra o arraial, porque os entreguei nas tuas mãos. É Deus dizendo para Gideão, no capítulo 7, verso 9, levanta-te. Gideão dizendo, é hora de levantar. Como ele disse para Pedro, vem. Ele diz para Gideão, levanta, é hora de levantar, é hora de sair do comodismo, é hora de deixar o seu medo, a sua insegurança e vir. Sair do barco e viver o novo que eu quero que você viva. É isso que Deus está dizendo ao nosso coração nessa manhã, gente. Viver o novo dele nesse novo ano. Buscar a cada dia, nesses 365 dias desse novo ano, buscar viver o novo de Deus, sair do barco, levantar, seguir em frente, não importa o que aconteça, não importa o tamanho do problema, não importa as multidões de problemas, mas é confiar que Deus está no comando. É Deus que está no comando. A dificuldade vem para todos. Se nós pararmos e olharmos isso, a dificuldade vem para todo mundo. Não vem só para mim, mas vem para todo mundo. Nesse ano, no decorrer desse ano, vou passar por dificuldades, por problemas, mas não é só eu. Todo mundo vai passar por dificuldades, por problemas. Todo mundo vai realmente enfrentar problemas, mas o que nós precisamos crer, acreditar e confiar é que Deus está no comando de todas as coisas. Pedro teve medo. Muitas vezes vamos ter medo, sim. No momento em que Pedro teve medo, ele começa a observar o quê? A fúria do vento, aquelas águas debaixo dos seus pés. E no momento em que ele tem medo, ele começa a afundar. Eu creio que nesses 365 dias, também eu e você vamos nos sentir assim com medo. Muitas vezes vamos achar que não vamos vencer, vamos nos sucumbir, vamos nos afundar. Mas o que Pedro fez naquele momento que ele sentiu medo, que ele viu que ele estava afundando, ele clamou, Senhor, salva-me. E é isso que Deus quer de nós. Que no momento em que estivermos enfrentando dificuldades, e vemos que não estamos conseguindo, é lembrar que Ele está no comando, é pedir socorro a Ele, e a mais nada e a mais ninguém, mas a Ele.
É Ele que está no comando, como Pedro fez, rogando a Ele: Senhor, salva-me. E Ele prontamente o tomou pela mão e o segurou e o colocou de novo em segurança no barco. É assim que Deus quer que nós vivamos este ano, para viver o novo dEle, a cada minuto, a cada instante. É pedirmos a Ele o socorro que precisamos. Gideão, com o povo de Israel, me impressiona a maneira em que Deus conduz essa batalha, essa guerra contra os amalequitas. De repente, Gideão se vê com 32 mil homens. Eu imagino que o coração de Gideão se encheu de segurança. Nossa, eu tenho um exército de 32 mil homens. Não importa o tamanho do outro exército, mas eu tenho o meu exército, ele não é pequeno. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Achamos que nós temos tudo, somos tudo, podemos tudo. Mas o que me impressiona é o que Deus faz com Gideão. Deus, de repente, diz a ele, proclama e diz que todo aquele homem que tiver medo, tiver inseguro, se levante a mão e volte para trás. E a Bíblia nos diz que 22 mil voltaram, só sobraram 10 mil. Eu imagino o coração de Gideão naquele instante, se toda aquela sua segurança foi se abaixando. Mas ele provavelmente imaginou, não, eu ainda tenho 10 mil, ainda é muita gente. E o que Deus faz? Deus manda Gideão levar aqueles 10 mil à beira do rio. E ali todos iam beber água. E aqueles que lambessem a água, Deus pediu para Gideão apartar de um lado. Aqueles que se abaixasse e pegasse a água na mão e a bebesse, colocasse do outro lado. E o que sobrou? Sobrou-se 300 homens. E Deus diz, é com esses 300 homens que você vai à guerra, à luta contra o inimigo. Eu imagino que naquele instante Gideão diz, mas Senhor, são só 300 homens. Não dá nem para começar. Vamos ser exterminados. Mas Deus diz para ele, é eu que estou no comando. Porque se eu deixasse você ir à guerra com os 32 mil, Israel poderia dizer, fomos nós que vencemos, o nosso exército venceu. Mas com esses 300 homens, Israel vai ver que sou eu, o Senhor, sou eu, Deus, que venceu a guerra, e não um exército. Quer dizer, é assim que Deus está nos tratando. A dificuldade é para isso, para que nós enxergamos que precisamos o quê? Descer do barco, sair do barco e nos lançar nas mãos de Deus, para que Ele possa comandar tudo, para que o nosso coração possa ver que é Ele que faz tudo. O intuito de Deus ali não é vencer apenas uma guerra. O intuito de Deus ali com Pedro não é apenas fazer Pedro andar sobre as águas, mas era poder fazer com que nascesse de novo, reavivasse no coração de Pedro, dos discípulos, no coração de Gideão e do povo de Israel, algo que tinha se perdido, que era a confiança em Deus. E muitas vezes Deus quer fazer isso conosco. Muitas vezes Deus quer que nós desçamos do barco. Muitas vezes Deus quer que nós lancemos nas mãos dEle, não importa o tamanho do problema, para que Ele nos prove, para que Ele faça com que nasça de novo, se reavive de novo em nossos corações a confiança nele. Que deixemos de confiar em nós mesmos, que deixemos de confiar na igreja, no pastor, nos amigos, no meu trabalho, no meu dinheiro, mas confiando
em Deus. E é isso que Deus faz com Pedro e Gideão. Nesses dois textos, Ele pede a eles isso, que confiem neles. E no momento em que eles confiam nele, no momento em que Pedro pede socorro, Deus o salva. No momento em que Gideão esquece o medo e vai à luta, vai à guerra, Deus dá a ele a vitória contra o inimigo. Com apenas 300 homens, vence a guerra, derrota os amalequitas. É assim que Deus faz. É Ele que vence, não somos nós que vencemos. Não é com nossos recursos que vamos vencer essa guerra. Não é com nossos recursos que vamos viver o novo de Deus nesse ano. Mas sim, é nos lançando nas mãos dEle, nos colocando nas mãos dEle, para que Ele faça reviver em nós a nossa confiança nele nesse novo ano. O ano que se passou, quanto medo, quanta insegurança. Mas Ele nos provou o quê? Que é Ele que estava no comando. Estamos aqui. Estamos aqui para vivermos o novo de Deus nesse novo ano. Deus está no controle de todas as coisas. O pouco que você tem é o que Deus quer usar. Às vezes nós perguntamos, mas como que eu posso ver o novo de Deus? Como que eu posso ser bênção na mão de Deus se sou tão pequeno, tão fraco? Se a minha fé é tão pequena, como Jesus falou a Pedro, homem de pequena fé. Como Gideão falou àquele anjo, a Deus, como é que eu vou lutar contra o inimigo se a minha família é a menor que existe em Israel? Se eu sou o menor da minha família? Mas Deus nos diz que o pouco que temos é o que Ele quer usar. O pouco que você tem é o que Deus quer usar. É isso que Deus está nos falando. É isso que Deus está nos dizendo. Não importa o que você tem, quem você é. Porque a medida de Deus é sempre o pouco. Quantas passagens na Bíblia nos mostram isso? A passagem das multiplicações dos pães, 5 pães e 2 peixinhos para alimentar a multidão inteira. Aquilo lá diante dos olhos de todo mundo, diante dos olhos dos discípulos, era nada. Não dava para alimentar nem apenas uma pessoa, quanto mais uma multidão inteira. Quer dizer, aquela mulher viúva tinha apenas 1 litro de azeite. Como é que ela ia alimentar os seus filhos, para saldar suas dívidas com apenas aquilo? E o que Deus faz? Deus multiplica aquele azeite. Quer dizer, a medida de Deus é sempre essa, o pouco. Por quê? Porque Ele quer provar com isso que é Ele que está no controle. Então pare de dizer que você não sabe isso, que você não consegue aquilo, que você é pequeno, que você não sabe falar, que você não sabe fazer isso, fazer aquilo. O pouco que você tem é tudo que Deus precisa para fazer de você uma bênção nas mãos dEle. Pedro, homem de pequena fé. E Gideão, o menor da sua casa. Esses 2 homens, confiando em Deus, vence. Pedro vence o medo e anda sobre as águas. Gideão, com 300 homens, derrota o seu inimigo, o inimigo do seu povo. Deus vê valores que não conseguimos enxergar. É por isso que ao lado de Deus tudo é diferente, porque Ele consegue ver valores que nós não vemos. Ele vê valor em mim, que eu não vejo
que o pastor Lápio não veja, que o irmão não veja, que ninguém vê, mas ele vê. Quantas vezes eu ouvi e vi nos olhos de pessoas dizendo assim, ele jamais vai conseguir ir à frente e falar. Ele é gago. Muitas vezes eu também pensei isso, mas a primeira vez em que Deus me deu a oportunidade de ir à frente e falar, eu percebi uma coisa, de que o pouco que eu tenho era tudo que Deus precisava para me usar. E cada momento em que eu venho à frente falar, eu tenho a consciência, a certeza absoluta, porque nasce no meu coração a certeza de que é Deus que está me usando. Não sou eu, Adair, gago, que está falando, mas é Deus que está falando. Não é minha voz fraca, falha, que está saindo, mas é a voz de Deus que está saindo. É Deus me usando para que o Espírito Santo toque em cada coração. É Deus fazendo renascer em mim a confiança nele. Renascer em mim a certeza de que é Ele que usa, é Ele que está no controle, é Ele que comanda, é Ele que faz, e não eu. Sempre dá para usar o que temos. É o que Deus nos diz nessa mensagem. Sempre dá para usar o que temos. Seja uma pequena fé, seja o que for, sempre dá para Deus usar o que nós temos, o que nós somos. Sempre dá para Ele usar, porque é Ele que está no comando, porque a nossa garantia para vencer a batalha, vencer a guerra, não está nas nossas mãos. É isso que eu entendi nesses dois textos, quando Deus me deu, que a minha garantia de vir à frente, falar, e Deus me usar, não estava simplesmente no que eu aprendi no seminário, não estava simplesmente no que eu aprendi no longo da minha vida cristã na igreja, mas estava assim, firmado num só propósito, de que Deus está no controle, mas sim em algo em que eu posso fazer e que Deus quer que eu faça para viver esse novo dele, mas sim no meu joelho, no seu joelho, e não nas minhas mãos. A minha vitória, a minha garantia de sucesso não está nas minhas mãos, mas sim nos meus joelhos. Por quê? Os meus joelhos dobrados diante de Deus, humilhado diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor, que Ele está no controle, que é Ele que faz, que é Ele que comanda, que é Ele que dirige. Não importa a minha cultura, não importa quem eu sou, mas sim importa é que eu sou um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, que reconhece que Deus é que está no controle e os meus joelhos estão o quê? Dobrados em terra diante de Deus, me colocando na mão dEle e pedindo para Ele, faça-me, Senhor, andar sobre as águas nesse novo ano. Eu quero viver o Seu novo nesse novo ano, Senhor. É isso que Deus quer de nós, que os nossos joelhos sejam dobrados diante dEle, nos humilhando diante dEle e dizendo, Senhor, é o Senhor que está no controle, é o Senhor que comanda, é o Senhor que dirige. Faça nascer em mim, Senhor, a cada minuto, a cada segundo, a cada dia, a cada hora, a cada mês deste novo ano. Faça renovar em mim a minha fé, a certeza de que o Senhor está no controle, a certeza de que não sou eu que faço, mas é o Senhor que faz, é o Senhor que conduz a minha vida, porque eu quero andar sobre as águas e eu quero viver esse Seu novo neste novo ano.
E ele nos diz o seguinte, para terminar: não se preocupe se parece impossível muitas vezes que aconteça o que Deus, o que Jesus nos prometeu. Apenas seja obediente, seja fiel e tenha fé. É isso que Deus quer. Mesmo que pareça impossível, porque muitas vezes, muitos dias desse novo ano, vai nos parecer impossível andar sobre as águas, vai parecer impossível viver o novo de Deus. Mas Deus quer que a gente nos firmemos nessa palavra, mesmo que pareça impossível. Simplesmente, apenas siga em frente, seja obediente, seja fiel e tenha fé. Pedro foi obediente e saiu do barco e andou sobre as águas. Gideão foi obediente e esqueceu que ele era o menor da sua casa e foi à luta como Deus queria e venceu o inimigo. É só assim que vamos conseguir viver nesse novo ano, o novo de Deus. Se sairmos do barco e deixar com que Deus restaure em nosso coração a confiança nele, a certeza de que Ele é que está no controle e no comando. Amém? Vamos orar? Glorioso, eterno e sublime Deus, que neste novo ano, Pai, Tu nos dê a bênção de viver, Senhor querido, o Seu novo, de andarmos sobre as águas, ó Pai, de vivermos, Senhor querido, uma vida realmente de joelhos diante de Ti, porque só assim vamos poder, ó Pai, fazer o que Pedro fez, que Gideão fez, sair do barco e nos lançar nas Tuas mãos, confiando que tudo está sob o Teu controle, ó Pai. Abençoa cada coração que está ouvindo essa mensagem, ó Deus, que eles possam realmente buscar, viver o novo de Deus nesse novo ano, que eles possam andar sobre as águas, ó Pai, que eles possam receber a bênção de Ti, ó Deus, que o Senhor possa revivar nos corações dele a certeza de que é o Senhor que está no controle, é o Senhor que dirige e guia tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.